dia. O Grand dessa semana aborda uma questão relacionada que tem um pouco a ver com longevidade. Essa foi uma capa da revista Time do ano passado, fevereiro do ano passado, onde tem uma série de reportagens na Time sobre longevidade. E na verdade, a grande questão é que essa reportagem levanta que 30% provavelmente dos fatores que determinam a longevidade estão ligados à genética. 70% dos fatores dependem de nós. E isso é importante. Dá para passar o próximo? Porque essa mesma reportagem mostrava essa foto, e vocês veem que os velhinhos estão todos rindo ali, né? E vocês sabem qual é aqui todos 80 anos. Tem uma que tem 96, eu não descobri qual é. E você sabe por que eles estão rindo? Porque a pergunta para eles foi feita o seguinte: onde é que está a bengala? E todos eles estão respondendo: nós não usamos bengala. Será que a gente tem no Brasil essa situação? Passa o próximo. E a gente atribui a que Deus está esquecendo da gente para a gente poder viver bastante tempo. Tem um dado, essa senhora está completando 115 anos, está indo para o Guinness, é uma mineira, e tem um dado nessa revista, pode passar o próximo, de que no Brasil hoje nós temos aproximadamente quase 25 mil idosos acima de 100 anos. Não sei se vocês tinham essa noção. E olha que vergonha ali. Olha os homens em relação às mulheres. O que a mulherada incomoda os homens é um negócio impressionante, porque, olha ali, é o dobro. Cheio de gatinho. Então, a gente convidou o professor Bruce Dan, que é a professora Maria Inês, do Departamento de Ciência Social, para nos dizer como é que a gente chega ao 100, enfrentando as doenças crônicas, e ver se a gente pode diminuir essa disparidade aí. Queria agradecer a vocês já de antemão pelo terem vindo. Eu sei que vocês têm uma publicação recente no Lancet, que eu imagino que vocês vão mostrar. E eu acho que o Grand Round vai ser muito proveitoso para ver se a gente tira alguma dica aí, para que a gente escape dessa e dure bastante. Não sei quem é que vai começar. Professora Maria Inês. Bom dia a todos. Essa é uma oportunidade realmente muito importante para nós, para poder discutir. Nós vamos tentar deixar um espaço realmente para discussão no final, sobre esse tema que eu acho que foi tão bem introduzido, né? É um desafio mesmo que nós temos pela frente. Nós vamos procurar mostrar alguns aspectos que mostram a importância disso, e talvez alguns aspectos que mostram alguns caminhos, né, que possa resolver ou pelo menos atenuar esse problema. Eu vou vir para cá porque acho que fica mais fácil para... Eu acho que eu vou passando aqui, fica talvez mais fácil, né? Então, o nome é esse mesmo, né? O desafio atual das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Tá boa a altura, não? Assim será? Então, a base do que eu vou apresentar hoje para vocês está, na verdade, no artigo 4 dessa série Lancet, que eu recomendo que todos leiam. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade de olhar, foi publicada em maio deste ano no Lancet, e é uma série de 6 artigos sobre a saúde no Brasil. Então, eu acho importante porque a gente fica com uma dimensão maior do problema. Não adianta só olhar as doenças crônicas no adulto sem enxergar o cenário geral do problema da saúde no Brasil.
Então, a série começa com a história do Brasil e a inter-relação com os problemas de saúde e o desenvolvimento do SUS, e faz uma análise bastante crítica dos problemas que nós estamos apresentando. E a ideia da série foi exatamente essa, apresentar os dados de uma forma crítica, ou seja, mostrando pontos positivos e pontos negativos, né? Ela está toda ela disponível em português e em inglês, com os comentários também já nesse site. Nós trouxemos algumas cópias aqui em português e vamos deixar aqui para vocês de toda a série. Mas o artigo que, na verdade, diz respeito ao tema é o artigo 4, e que nós participamos dessa redação com outros pesquisadores também da área de doenças crônico-degenerativas de várias instituições do Brasil. O roteiro que nós optamos para apresentar de uma forma bem objetiva o material todo vai seguir mais ou menos isso. Primeiro, o desafio mundial, que eu vou tentar apresentar de uma forma bem sumária, para mostrar que não é um problema do Brasil, é do mundo. O Bruce, então, vem para cá para apresentar o cenário que nós conseguimos desenvolver para esse artigo sobre o Brasil. Então, muitas coisas que estão mostradas ali realmente foram novas, né? Outras foram dados da literatura. E aí, então, eu volto para discutir sucessos, insucessos e os grandes desafios que nós temos pela frente, tentando, então, chegar a algumas conclusões e algumas recomendações. Então, sobre o desafio mundial, eu não vou repetir, isso tem sido extremamente comentado desde 2005, como parte da estratégia global desenvolvida na primeira década deste século. A OMS traz a atenção do mundo sobre esse desafio das doenças crônico-degenerativas, que está alcançando agora, não os países mais ricos, que era o que tradicionalmente se dizia, mas os países de baixa e média renda. Se vocês forem olhar aqui, a projeção em termos mundial de óbitos causados por doenças crônicas mostra que 80% dos óbitos por essas doenças, na verdade, estão ocorrendo em países de baixa ou média renda. Então, esse é um primeiro mito, né, que realmente precisa ser esclarecido. Que doenças a OMS optou por focar a defesa, né, o advocacy desse controle? Ela optou por trabalhar em 4 doenças e 4 fatores de risco. As 4 doenças selecionadas, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias, assim o foram por serem elas, de fato, a maior carga de mortalidade, também por elas andarem juntas, né? Com frequência elas andam juntas, e também porque elas compartilham fatores de risco que são evitáveis, que podem ser modificados. E os 4 fatores de risco, dentro dessa ideia, né, de que são compartilhados e que podem ser trabalhados, controlados, estão o fumo, o uso prejudicial de álcool, o sedentarismo e a alimentação pouco saudável. Esse tema, em 2011, assumiu uma importância máxima, porque a Organização das Nações Unidas chamou uma reunião de alto nível, que vai acontecer em setembro desse ano. Nossa presidente vai estar lá, e você sabe que tradicionalmente o Brasil abre a ONU, né? Então, a fala dela vai ser extremamente importante. E se repetir o que nós esperamos que realmente vai acontecer sobre a fala que já foi feita em maio, em Genebra, pelo nosso ministro, o Brasil realmente vai estar muito bem representado para mostrar as políticas implementadas e a serem implementadas no nosso país. Agora, só para fazer a mudança entre o cenário do Brasil e o cenário do mundo, que o Bruce vai apresentar o cenário do Brasil, eu mostro para vocês mais ou menos como é que o Brasil se situa nesse contexto. Então, aqui nós temos um gráfico, e aí eu queria também alertar aqueles que não viram. Em novembro do ano passado, o Lancet fez uma série sobre doenças crônico-degenerativas em preparação a essa reunião da ONU de setembro. E, então, um dos artigos dessa série, que eu também recomendo a leitura,
ele atualiza esses dados aqui de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis em população de 15 a 69 anos, em 23 países que ele considera de alta carga de mortalidade. E vocês veem que o Brasil está mais ou menos ali no meio, né? Dentro dos países considerados de alta carga de mortalidade. Então, eu passo agora para o Bruce. Então, bom dia, é um prazer estar aqui. Talvez eu gostaria de começar voltando só para salientar a diferença que tem entre os países. Se olha na Ucrânia, a Rússia em cima, elas estão perto de 800 por 100 mil adultos nessa faixa etária. Colômbia embaixo é menos 200, então uma diferença. É uma diferença de 4 vezes na mortalidade e, aliás, não tem nenhum país da alta renda aqui, elas são todas embaixo aqui, com mortalidade ainda menor. Então, esta obviamente não é genética, esta são um estilo de vida, sociedade, coisa assim. Bom, falando sobre o Brasil, primeiro, nós estamos relativamente bem servidos de dados agora. Essa não era a situação na década de 90, certamente não na década de 80. O Ministério da Saúde tem aprimorado os sistemas existentes e criado uma série de novas coisas para monitorar essas doenças. Então, dentro dos sistemas, tem o sistema de mortalidade, o sistema de internações, alguns sistemas de atenção básica que espera-se melhorem. E depois alguns sistemas ancilares, o APACS é para alta complexidade, e CICIPERDIA é um sistema voluntário de registro de pacientes com diabetes e hipertensão. Além disso, tem uma série de inquéritos, muitos deles agora em esquema de 3 em 3 anos, ou anualmente, para avaliar principalmente morbidade, tipo a prevalência de diabetes conhecido e hipertensão conhecido, e também fatores de risco, obesidade, atividade física, alimentação, e assim. Tem uma delas, PENCSI, é para avaliar em escolares. Vale a pena salientar o Vigitel, que pega as amostras representativas da população brasileira nas capitais, e anualmente avalia a prevalência de fatores de risco e doenças. E finalmente, a Pesquisa Nacional da Saúde, que é uma pesquisa semelhante à NHANES dos Estados Unidos, no sentido que é uma amostra representativa nacional com algumas medidas de sangue e exames clínicos, que vai ser feito em 2013, a primeira edição disto. Bom, como a Maria Inês disse, doenças não transmissíveis são responsáveis por a grande carga de mortalidade no mundo. No ano 2007, que o ano nós analisamos para a série de Lancet 3 anos, 96, 2000 e 2007, porque elas eram anos, todas elas com a mortalidade classificada pela CID-10, e em todos os anos onde tinha no mínimo uma contagem populacional, 96 e 2000, e 2007 o último ano que estava disponível para nós. Neste último ano, 72% dos óbitos eram para as doenças não transmissíveis. Este contraste com dados dos capitais brasileiros de 1930, quando nem tinha uma classificação de doenças crônicas, mas os infecciosos eram 46%, hoje em dia os infecciosos são apenas 10%. Então, a grande carga está com as crônicas. E dentro das crônicas, essas 4 categorias, cardiovasculares, câncer, doença respiratória crônica e diabetes, são responsáveis por mais ou menos 80%. Todas as outras doenças crônicas estão apenas 20%.
Então, essa ideia era concentrar na prevenção de doenças crônicas, focando nos fatores de risco que estão associados com essas 4 doenças, faz bastante sentido. Bom, então nós fizemos uma série de análises de mortalidade, usando as bases do SUS, especificamente o SIM, o Sistema de Informação sobre Mortalidade. Para quem não sabe, nada é perfeito e o SIM longe de estar perfeito. Aliás, é meia vergonha nacional, qual ruim que estava no último anos. Para dar um exemplo dos problemas, pegando no Nordeste, a cobertura em 96 era apenas 55%, ou seja, 55% das pessoas que morrerem no Nordeste em 96 entrarem no sistema. Esta melhorou em 2004 para 72%. Mas além disso, aquelas que estavam no sistema em 96, 32 delas tinham causas mal definidas. Elas, na maioria, eu acho que óbitos sem atendimento médico, que tinham atestado de óbito, mas não tinha uma causa. Não tinha uma causa, tinha parada cardíaca, coisa assim. Essa também baixou um pouco, então nós estamos, essa é uma baixa contínua, então eu não tenho os dados de 2010, mas melhorou bastante de 2004 a 2010. Então nós temos um sistema que está chegando a ser razoável do ponto de vista da avaliação. Mas se nós queremos fazer tendências, ou se nós queremos comparar uma parte do país, uma região do país com a outra, então nós precisamos ter uma metodologia para lidar com esse problema dos mal definidos e o subregistro, a falta de cobertura. Então nós desenvolvemos, não foi eu que desenvolvi, mas nós aplicamos, o grupo da Lancet desenvolveu uma metodologia mais apurada do que foi feito até agora, que envolve o seguinte. Nós pegamos esses óbitos brutos e nós pegamos elas por estado, por faixa etária de 5 anos, por sexo. Então tinha um monte de planilhas Excel. E nós aplicamos fatores de correção para subregistro para cada uma desses estratos e fatores de correção para mal definidos. Então os mal definidos, pega as mal definidas e divide elas entre as outras categorias de doença, mas não as causas externas, imaginando que as causas externas são relativamente bem cobertas. Relativamente bem definido. E o subregistro, o IBGE, a partir do censo, gera tábuas de vida da população brasileira. E tem técnicas de pegar aquelas tábuas de vida, tem X pessoas que têm 60 anos, tem X menos Y, ou seja, Y não estavam lá na próxima faixa etária, então pode estimar o número de óbitos esperado a partir dessas tábuas de vida que vem do censo. E pode gerar uma fator de correção para subregistro. Então, nós aplicamos a fator de correção para subregistro e a fator de correção para mal definidos e chegamos a óbitos corrigido. Em termos de tendência, de 96 a 2007, aumentou 5% o coeficiente de mortalidade para doenças não transmissíveis. Esta, em grande parte, é em função do fato que a população está envelhecendo. Quando nós também fazemos ajustes por idade, ou seja, padronizar a mortalidade para uma população padrão, nós ficamos felizes de ver que houve uma queda nesta taxa ajustada de 20% ao longo desse período de tempo. Ou seja, talvez... para alguns, surpreendentemente, eu estava até surpreso pelo tamanho, nós estamos fazendo alguma coisa certa. Aqui é uma demonstração desta queda para todas as doenças crônicas não transmissíveis, e depois a queda para as principais categorias: cardiovascular, câncer, respiratória crônica, diabetes e os outros. O que dá para ver é que a queda se concentra em 2 categorias, as cardiovasculares e a respiratória crônica. Ambas delas têm uma queda um pouco maior do que 30%.
o câncer é relativamente estável, diabetes aumentou um pouquinho, e os outros também aumentam, mas só um pouquinho. Então, os outros são basicamente estáveis. Quando nos fizemos essas análises por região, tinha uma outra surpresa para mim, porque eu passei as últimas décadas dizendo que essas doenças são principalmente, ou são o maior problema no sul e sudeste, das regiões mais desenvolvidas do país. Olhando aqui e aplicando essas correções, pode ver que esta crença que era generalizada entre os epidemiologistas que trabalham nesse assunto, era errado em função de não tomar em conta os subregistros e os mal definidos de uma forma adequada. E o que enxerga é que todas as regiões estão caindo, mas em 96 e em 2007 o maior taxa de mortalidade ajustado estava no Nordeste, e não do Sul ou Sudeste. Além disso, dá para ver que as quedas são um pouco menor no Norte e Nordeste do que elas estão no Sudeste, Sul e Centro-Oeste também, mais ou menos no meio. É outra coisa que é interessante salientar aqui, e vamos voltar a ver essas coisas com um pouco mais de detalhe, que aqui é diabetes. E comparando no Norte e Nordeste a tamanho da mortalidade por diabetes, ela aumentou aqui e aumentou aqui de uma maneira notável, enquanto em outras regiões, até no Sudeste, diminuiu. Então, doenças crônicas não são um problema principalmente aqui, são um problema principalmente cada vez mais no Norte e Nordeste. Esta é uma figura gráfica. Aliás, tem que agradecer e salientar que um aluno do doutorado nosso, Anthony Stevens, que por anos está trabalhando com essas bases em Brasília, fez essas análises e ele conseguiu gerar esses mapas que são muito interessantes. O que eu gostaria de salientar aqui, a legenda é aqui, as cores mais claras são menor mortalidade, as cores mais escuras são maior mortalidade. Enxerga um clareamento que está associado com os gráficos anteriores, mas além disso, o que a gente enxerga era uma distribuição relativamente homogênea aqui. O que enxerga no final das contas é maior mortalidade no Norte e Nordeste. Especialmente os escuros aqui no Nordeste tem um foco lá da maior mortalidade. Bom, mas mortalidade é apenas uma maneira, não é a melhor maneira de avaliar a carga das doenças, porque tem mortalidade e morbidade. Então, tem maneiras de juntar as dois. Uma delas é chamado DALY, ou Disability Adjusted Life Years. Tem um projeto mundial da Global Burden of Disease que calcula e avalia essas DALYs para todos os países. Brasil, independentemente disto, gerou seu próprio avaliação de DALYs que foi feita no Fiocruz a partir de dados de 1998. E ela chegou à conclusão, e esta foi mais ou menos a mesma conclusão feita pela International também, que 2/3 das DALYs, os anos de vida perdido, digamos, com anos com qualidade perdida, foram devido às doenças não transmissíveis. Então, 72% da mortalidade, 2/3 da mortalidade e morbidade. Quando olha por dentro quais são as principais categorias de doença que levam à perda da qualidade de vida, digamos, surpreendentemente, o primeiro na lista é as neuropsiquiátricas, composto basicamente de depressão, psicose e uso prejudicial do álcool. Por que é isso? Porque a perda de qualidade de vida em pessoas que são vivos é muito grande para essas doenças. Então, elas acumulam uma perda maior em função disso, porque, em geral, pessoas não morrem dessas doenças, embora o uso prejudicial de álcool tenha uma certa mortalidade. Depois vem cardiovascular, doenças respiratórias crônicas, câncer, doenças musculoesqueléticas. Eu acho
Ninguém aqui morreu, mas todos nós tivemos problemas musculoesqueléticos que nos incomodou. Então, juntando isso ao longo de uma vida é uma importante causa da morbidade também. E diabetes. Então, essas são as 6 causas principais aqui. Dentro dos neuropsiquiátricos, tem vários estudos, inquéritos, demonstrando que ao longo de um período de um ano, entre 5% e 10% da população brasileira relata depressão, ou até diagnóstico de depressão. E em relação ao uso prejudicial do álcool, não causa um grande número de óbitos. Os outros estavam 40, 80, 100, 200 por 100 mil. Aqui é 4,3, 5,2. Mas esta é só uma fatia da mortalidade por álcool. Questões de retirada, de coma, de psicoses, onde nós sabemos que a grande carga de álcool é em relação das violências e também algumas doenças crônicas, tipo cirrose. O que é importante notar aqui é que aumentou de 96 para 2007 em aproximadamente 20%. Então, eu acho que os problemas associados com o álcool estão avançando rapidamente. Esse é um problema. Aqui são a classificação, desdobramento das doenças cardiovasculares. O que se enxerga aqui tinha queda na grande maioria das categorias: doença isquêmica do coração, doença cerebrovascular, outras doenças cardíacas e outras doenças circulatórias. O total da queda, como eu disse, nesta aqui é por volta, eu acho que é de 31%, 32%. O que enxerga aqui é que a doença hipertensiva está aumentando. Explicações para isto, eu acho que são várias. Tem mais pessoas diagnosticadas com hipertensão, então tem uma certa viés de reportagem aqui, quando chega alguém que morreu de insuficiência cardíaca, que tem um diagnóstico prévio de hipertensão, é mais provável que ele cai nesta categoria do que esta categoria. Essas outras cardíacas são frequentemente referidas como a categoria lixo. Quando alguém morreu aparentemente de doença cardiovascular, mas não sabia exatamente qual era, frequentemente caiu aqui. Então não cai nas mal definidas formalmente, mas provavelmente uma boa parte da explicação do porquê que a queda era maior aqui do que nas demais é porque é uma limpeza de dados, melhor reportagem. Hein? É possível que parte delas migrarem para esta de hipertensão. Até interessante, porque eu sempre ficava com a visão que os principais mortalidades cardiovasculares concentraram essas duas categorias aqui. E o que nós estamos enxergando é que elas estão caindo, a doença hipertensiva está subindo, é conjunto lá. E o grosso aqui é a insuficiência cardíaca associada à hipertensão. Elas ainda estão distantes, essas são por volta de 30% cada uma delas, esta é 13% agora, mas elas estão se aproximando. E, obviamente, a insuficiência cardíaca está virando uma grande causa de óbito. Diabetes. Então, esses são os mesmos formatos de mapas da mortalidade de diabetes. Embora as cores não ajudem tanto, nós enxergamos uma coisa semelhante, com uma concentração diferente do que aqui, uma concentração no norte e nordeste. E falando com pessoas fazem inquéritos sobre a prevalência de diabetes no nordeste agora e voltam assustados. Uma outra coisa que dá para falar aqui é diabetes é difícil medir por mortalidade, porque diabetes, muitas vezes, quando morre alguém que tem diabetes, a causa imediata não é diabetes, é um infarto, um AVC, coisa assim. Então, tem uma outra maneira de avaliar a mortalidade de diabetes que é chamada causas múltiplas. Esta é causas básico aqui. Causas múltiplas, tu não pega a causa final, pega se diabetes foi mencionado em algum lugar na atestado de óbito, então chama esta como uma morte que pode ser associada com diabetes. Quando faz isso, o Ministério começou por volta de 2000 relatar também a causa múltipla para diabetes, e quando faz isso,
dá para ver uma coisa. Primeiro, a taxa de óbito dobra, olhando a escala aqui sobe até 40, aqui sobe até 80, e fica muito denso no norte e nordeste também. Então, passando para câncer, é um pouco difícil enxergar essas linhas, mas geralmente câncer, em total, câncer está estável, tanto em homens quanto em mulheres. Mas o que enxerga é uma troca da posição de vários cânceres. O câncer do estômago, aqui é homens, mas também em mulheres, está caindo. O entendimento, e este tem muito a ver com melhor alimentação de alimentos. Aqui é próstata que está subindo, pode ser em grande parte em função de diagnóstico, com a presença da PSA. Muitas pessoas que tinham câncer de próstata e não sabiam, agora são categorizadas como morte de câncer de próstata. Também está subindo coloreto. E câncer de pulmão, que mantém na primeira posição, está subindo um pouco. Em mulheres, o principal causa da morte é câncer de mama. Está caindo coloretal, está caindo colo do útero, está subindo coloretal e também está caindo o estômago. Então, sumarizando isto, o que enxerga de aumento é pulmão, próstata, que pode ser em grande parte só reportagem, diferente de reportagem, e coloretal. Pulmão, eu vou mostrar dados do grande sucesso do Brasil. O grande sucesso do Brasil, daqui a pouco eu vou mostrar, é fumo. E mesmo com fumo melhorando, câncer de pulmão ainda está subindo em homens, e vou mostrar em mulheres até mais. Devido ao fato que leva décadas para o efeito de fumar fica aparente. A outra coisa que vale a pena salientar aqui é coloretal em homens e mulheres, e mamas estão aumentando. Esses são cânceres que são associados com obesidade. A obesidade, provavelmente nos anos futuros, vai ser a grande força que favorece o aumento da mortalidade por câncer. Em termos de doença respiratória, as duas categorias principais são DPLC e asma, e ambas delas estão caindo numa forma mais ou menos semelhante. E pensando bem, cardiovascular e respiratória, uma grande parte é fumo, as mudanças no fumo. Bom, aqui são essas mudanças. Aqui são apenas dados do Vigitel, que é esta inquérito telefônico, mostrando de 2006 até 2010 caiu um pouco, mas bom, eu vou chegar lá daqui a pouco, deixa eu falar do resto aqui. Atividade física, então esses são vários dos fatores de risco mais importantes. Fumo está caindo, atividade física é estável, essa é a atividade física no lazer, num nível pífido, 15% da população faz. Eu acho que esta é mais ou menos 30 minutos por dia de qualquer atividade, se não me engano. Consumo de bebidas alcoólatras, consumo esporádico excessivo, este binge drinking. Tem mais pessoas que são binge drinkers do que pessoas que fazem atividade física no nível adequado no lazer. Não preciso dizer mais. E excesso de peso, este é o grande problema. Num período de 4 anos, aumentou de 42% para 48% de pessoas com IMC acima de 25, e aumentou de 11% para 15%. Este é um aumento de mais ou menos 30% num período de 4 anos de obesidade. Então, realmente precisamos achar um jeito de lidar com isso. Muita da nossa atenção como sociedade deveria ser focada na questão da obesidade. Bom, vale a pena salientar também que um outro grande fator de risco são as desigualdades sociais. Estas são
Este é um estudo feito por nossos colegas, vários de vocês já viram este estudo, de Sérgio Bassanese, Maria Inês Azambujo, do nosso departamento, e Aloysio Schuch, aposentado da nossa faculdade aqui. E esta aqui é Porto Alegre, com as ilhas e Zona Sul e tal. E o que dá para ver, de novo, as áreas mais claras são as áreas de menor mortalidade, e as áreas mais escuras são as áreas de maior mortalidade, o dobro aqui do que aqui. E é longe de ser uniforme este padrão. E o que enxerga é as áreas mais socialmente favoráveis da cidade, o centro, a zona norte, digamos, mais central. Tem pouca mortalidade, Assunção, então. Mas as áreas onde tem mais as vilas tem bastante mais mortalidade, ao ponto que, comparando nas áreas menos favorecidas, bairros menos favorecidos com os bairros mais favorecidos, tem 160% mais mortalidade na faixa etária 45-65 anos, nos bairros menos privilegiados do que os mais privilegiados. E fazendo cálculos de risco atribuível, se todo mundo tivesse a mesma nível de vida, digamos, dos bairros, do quartil dos bairros mais favorecidos na cidade, nós poderíamos esperar uma diminuição de 45% da mortalidade. Então, as decisões são um grande fator de risco. Bom, então, esta é a minha parte, e Maria Inês vai falar sobre o fumo, não eu. Bom, eu vou começar, já mencionou sobre o fumo, porque ele mostra para nós um sucesso que realmente é aceito por todas as pessoas, mesmo aqueles que não acreditam tanto nessa estratégia como sendo uma estratégia para se controlar esse problema das doenças crônicas não transmissíveis. O segundo aspecto que eu vou mostrar a vocês é a questão, aspecto relacionado à atenção à saúde, que é a expansão e a qualificação da atenção primária aqui no Brasil. Dentro dessas duas linhas, promoção de saúde e ação intersetorial e atenção à saúde, nós poderíamos enumerar vários aspectos que têm sido positivos aqui no Brasil, e podemos certamente enumerar vários em que pode-se dizer que é um insucesso, ou talvez até uma palavra mais forte, um fracasso. Mas nós escolhemos esses dois para poder, pelo menos, mostrar um cenário positivo de que sim, a gente pode continuar progredindo nesse trabalho de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Então, o tabagismo, em 89, 35% da população adulta fumava. Aqueles que já trabalhavam nessa frente das doenças não transmissíveis naquela época, e eu vejo alguns colegas aqui presentes daquela época dentro dessa meta, os valores, os percentuais antes de 89 eram na ordem de 50%, principalmente homens, mulheres fumavam pouco, né? Então era principalmente homens. Mas os dados que nós temos no Brasil eram muito mais locais. Nós tínhamos dados aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, tinha vários, mas o primeiro nacional é esse, por isso que a gente começa por aí. Então vocês vejam que 89 até 2009, a queda foi de 35% para 17%. Isso é impressionante. E olhando dados mais recentes, esses dados que eu mostrei até 2009 são representativos da população brasileira. Os dados do Vigitel, como o Bruce já mencionou, são das capitais brasileiras. Então, o Vigitel mostra que de 2006 a 2010 se observa uma queda, porque como é anual, a gente vê aquela consistência ano a ano. Se observa uma queda, mas ela é bem pequena, né?
os homens estão mostrando uma queda mais importante do que as mulheres. Essas prevalências, eu queria chamar a atenção para vocês, que elas são das mais baixas do mundo. Nós fomos olhar com atenção, a OMS tem uma página extremamente detalhada sobre isso, e nós tentamos olhar realmente todos os países. Então, a gente encontrou valores dessa ordem em países da África que nunca tiveram esses valores altos. Então, quando nós estamos falando controle de fator de risco, nós temos que falar o que está alto baixar, quer dizer, quem nunca subiu não é necessariamente comparável quando se fala em avaliação de estratégias implementadas para controle dessas questões. Então, uma grande conclusão disso é que um declínio posterior a esse que já tem sido verificado, nós vamos precisar de estratégias ainda mais fortes para conseguir trabalhar nessa questão. E o Bruce e eu ficamos agora colecionadores de carteiras de cigarro. Quando a gente viaja, nós vamos olhar onde tem os postos à venda para a gente ver o que os países estão dizendo na carteira de cigarro. E a gente não encontrou ainda em um lugar onde a coisa seja tão gritante. Eu não sei aqui os que não fumam, se eles têm olhado as carteiras de cigarro, mas as fotografias são realmente terríveis, né? Então, certamente, eu acho que isso teve um papel, mas nós temos que fazer mais, e provavelmente a questão do preço, que é sempre a mais difícil de se trabalhar, seja uma estratégia nova possível a ser utilizada. Em termos de atenção à saúde, nós tomamos como exemplo a questão da expansão da estratégia de saúde da família no Brasil, porque não só ela se expandiu, mas ela melhorou o acesso das pessoas ao cuidado integral e contínuo, propiciando uma plataforma para a prevenção e gerenciamento das doenças crônicas. Um dado aqui de um estudo que foi uma tese de mestrado no programa de epidemiologia, e está mostrando aqui a queda nas internações por condições que são sensíveis à atenção primária. Então, são condições que são evitáveis e são sensíveis a ações no nível primário. E vocês veem que de 2003 para 2006 se observa uma queda importante na internação por essas causas, e aqui nós estamos colocando todas as causas sensíveis, mas se a gente for olhar só as das doenças crônicas não transmissíveis, essa queda ainda é mais importante. E ela está classificada aqui em categorias por cores, que mostra a vulnerabilidade social das pessoas envolvidas. E vocês veem que a queda maior, de fato, está acontecendo naquelas pessoas que são mais vulneráveis socialmente e que não tinham acesso a esses cuidados, né, e que passaram a ter com esse maior acesso aos cuidados de saúde nos últimos anos. Bom, nós não vamos falar só em sucessos, né? Como eu disse, nós poderíamos ter outros exemplos, então pensamos esses dois que a gente considerou os mais importantes para serem contados, mas nós temos muitos insucessos para serem pensados. E o primeiro deles é o da obesidade, e por questão de tempo eu vou concentrar mais nesse da obesidade mesmo, que é um desafio muito grande que nós temos pela frente. E o insucesso dentro da questão da atenção à saúde é a questão das longas listas de espera que a gente observa para assistência ambulatorial especializada, serviços de diagnóstico e cirurgia. Eu não vou nem da internação, né? Vamos ficar só com a questão do ambulatório, porque eu ia pensar de cada um apenas um aspecto, mas todos eles nós podemos enumerar 30 ou mais de 30 exemplos, sem dúvida alguma. Mas eu vou concentrar na obesidade. Hoje costumo dizer que eu já não sei mais se a obesidade é uma doença de indivíduos ou é uma doença da sociedade. E quando a gente pensa nisso, nós podemos pensar esse conjunto de doenças que compartilham fatores de risco da mesma forma. E quando nós vamos pensar em estratégias para controle, nós de novo temos que pensar mais estratégias da sociedade e estratégias do indivíduo, porque nós vamos constantemente encontrar conflitos. Conflitos importantes, conflitos de crenças, conflitos de coisas que são consideradas direitos individuais e conflitos econômicos bastante sérios.
Então, o desafio é muito grande, não vai ser fácil a gente trabalhar essa questão. E o que está acontecendo aqui? Aqui nós estamos o aumento do sobrepeso e obesidade em crianças e em adolescentes. Então, vocês veem que à esquerda nós temos aqui no meio. Então, nós temos à esquerda, segurar com força, à esquerda nós temos de 74 a 75 os dados, depois 89 e 2008 a 2009. Então, o primeiro aspecto que se percebe é o crescimento importante, independente de ser homem, ser masculino, feminino, criança ou adolescente, né? Existe um aumento em todas as categorias. Embora aqui nós tínhamos uma espécie de um padrão, se fosse considerar criança, adolescente, homem e mulher, o padrão aqui mudou, mas o que é mais importante é esse aumento realmente pronunciado das prevalências de excesso de peso ou obesidade. Aqui nós temos a mesma coisa para adultos. Nós temos sempre os dados baixinhos ali, déficit de peso, depois excesso de peso e obesidade. E aí, de novo, vocês podem acompanhar agora aqui pelas cores o azul, né, 74, 85, depois 89, depois 2002, 2003 e depois 2008 e 2009. Então, o déficit de peso caindo, né, mas o excesso de peso aumentando em homens, em mulheres, a obesidade aumentando em homens e aumentando em mulheres. E o que eu gostaria de chamar a atenção é o excesso de peso masculino e feminino. Vocês veem que os homens agora nos imitaram, eles passaram de nós, né? Ganharam de nós agora. Esse é um aspecto importante que nós temos que chamar a atenção. Os homens nos ganharam aqui, né? Inclusive o slide que eu mostro a seguir é quase que um slide de brincadeira, mas também a gente gosta de ser melhor que os Estados Unidos, né? Não falta muito, não, para a gente chegar lá, né? Se vocês forem olhar, isso aqui são as prevalências atuais dos Estados Unidos e aqui são os anos que faltam para nós conseguir chegar lá, tá? Então, a ação tem que ser agora, né? Não dá para esperar mais. Esse aumento que se verificou nos últimos anos foi totalmente inesperado, porque as mulheres estavam, inclusive, já alcançado um nível estável e pronto, voltaram a aumentar. Então, não dá para brincar, não. Esse problema é sério, esse problema é urgente e tem que ser contido. O outro desafio que nós temos pela frente é o envelhecimento populacional. Vocês acompanharam, o IBGE já mostrou os resultados e vocês enxergam a diferença, né, da nossa assim chamada pirâmide, que não dá mais para chamar de pirâmide populacional. Nós estamos aumentando a nossa população de pessoas idosas continuadamente, e essas doenças e essas questões que nós estamos vendo hoje, elas realmente acometem essa faixa etária com maior frequência. Então, o ônus que a sociedade vai ver é muito grande. E aqui tem um aspecto importante que a gente precisa comentar. Nós estamos revisando uma coisa semelhante agora para a América Latina, e chama a atenção que esse processo de transição, chamado transição demográfica, depois a transição epidemiológica, a transição nutricional, que nós vivemos muito na segunda metade do século passado, os países mais pobres, ou de baixa ou de média renda, eles fizeram isso de uma forma extremamente rápida, comparando com aqueles países ricos. Os países ricos, aquilo aconteceu de uma forma mais lenta. E os países de baixa e média renda foi muito rápido. A transição demográfica brasileira foi extremamente rápida, mesmo para a América Latina. E aí o que acontece é que essas doenças estão nos afligindo de uma forma
diferente do que aconteceu com os países ricos, porque lá a contribuição das melhorias socioeconômicas foram fundamentais para as melhorias efetuadas, enquanto que para nós elas não foram, nós não tínhamos resolvido esse problema, muito antes pelo contrário. Nós estávamos, inclusive, numa fase de aumentar as desigualdades sociais. Então, o problema realmente vai ser sério, vai ser difícil, mas vai ter que ser enfrentado. E aí, sobre promoção, como eu já disse, nós vamos ter que fazer cada vez mais, mas não adianta, promoção de saúde não é simplesmente nós chegar e dizer isso aqui é bom para a saúde, né? Isso aqui é bom para a saúde, é fraco demais para conseguir ter resultado. Nós temos que fazer com que as pessoas tenham condições de escolher melhores hábitos de vida, né? E aí eu incluo as pessoas que estão socialmente mais numa situação em que elas não têm essa opção por uma questão socioeconômica, mas eu coloco também pessoas como nós que teriam condições socioeconômicas para fazer, têm dificuldades até pela forma como vivem, né? Não acham a comida saudável na hora do almoço com facilidade, comem correndo qualquer coisa que vê pela frente, né? A gente quer fazer atividade física na rua, correr, alguns até gostam, mas e aí a gente vai ser assaltado, vai ser atropelado, ou seja, não é tão simples assim. Nós realmente temos uma situação complexa a ser enfrentada. Mas aqui eu coloco um exemplo para vocês. O NICE, conhecido de todos vocês, fez uma revisão maravilhosa o ano passado, junho de 2010, onde ele faz análise de custo-efetividade de uma série de intervenções, porque essa é a coisa mais importante para dizer é possível prevenir tudo isso que a gente está mostrando. Nós temos intervenções custo-efetivas disponíveis, é só uma questão de implementá-las, né? Então, o NICE fez uma excelente revisão, eu não vou gastar tempo aqui mostrando elas, mas eu queria só chamar a atenção para vocês, uma delas que é muito interessante, a questão da rotulagem de alimentos. Eles dão um exemplo muito simples, com sinaleiras, né? Do verde vai em frente, e que é fácil a mensagem. Eu quero chamar a atenção nisso para vocês, porque nós olhamos rótulos o tempo todo sobre o que fazer, mas às vezes realmente é difícil. E eu encontrei a questão de 2, 3 semanas atrás, eu tive uma pessoa que era um guia turístico para mim, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele tinha tido um diagnóstico de diabetes recentemente, tinha mudado radicalmente a vida dele, estava caminhando agora 1 hora por dia, estava fazendo inúmeras coisas. Inclusive, ele colocou que uma das coisas que ele estava fazendo é que agora ele só tomava mais água tônica. E aí eu disse, qual água tônica, né? E quando ele mostrou para mim, eu vi que a água tônica é igual a uma Coca-Cola com 12% de hidratos de carbono. E eu expliquei para ele que aquilo de fato tinha açúcar, né? Ele disse, ué, mas onde é que está escrito isso? Então, é difícil, eu mostrei o rótulo, está escrito carboidratos, e como é que ele ia saber que carboidratos era açúcar? Ou seja, eu não tinha ideia nem se aquilo era bom ou era ruim. E aquilo me ficou uma ideia muito clara de que realmente nós temos que rotular de uma forma mais clara, tem que ficar claro o que é verde, o que é vermelho, né? E, de uma forma semelhante para todos os alimentos. Então, nós concluímos dizendo que as doenças crônicas não transmissíveis estão se tornando rapidamente uma prioridade em saúde pública no Brasil e que políticas para sua prevenção e controle têm sido implementadas. Embora nem sempre haja uma avaliação formal, nós fizemos o possível para achá-las, o SUS tem feito avanços, entre eles a implantação de intervenções altamente custo-efetivas, como o controle do tabaco e a ampla distribuição de medicamentos àqueles que têm alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Mas muito mais do que isso pode ser feito. Nós fizemos algumas recomendações, eu acho que em função do tempo eu não vou mencioná-las, elas estão no artigo que está disponível, eu já disse para vocês no site, mas eu vou deixar aberto para nós podermos ouvir vocês um pouco e dialogar um pouco essa questão. Então, eu só concluo agradecendo a oportunidade de discutir essa questão aqui com vocês hoje, e dizendo que isso está acontecendo em vários ambientes acadêmicos. Daqui a 2 semanas nós vamos para a Faculdade de Saúde Pública em São Paulo fazer o mesmo debate, e está acontecendo em vários locais, em várias instâncias. Semana que vem nós vamos ao Ministério da Saúde, a semana toda para debater isso.
várias sociedades médicas foram chamadas para esse debate. E vai haver em agosto também uma discussão dentro do CONAS. Então, é uma discussão ampla na sociedade em função da urgência desse problema. Muito obrigada pela atenção. Acho que a gente tem 5 minutos aí para perguntas. Um telefone móvel. Deixa eu falar antes que todo mundo sai. Lá na mesa atrás tem alguns exemplares em português do fascículo da Lancet e também tem uma executive summary. Então, quando sai, se quer pegar uma delas, fica à vontade. Preveníveis. Mas aí fica muito forte mais. Então, tem bons estudos já demonstrando, por exemplo, que a relação conjugal, a qualidade da relação conjugal está associada por 2 vias diferentes com todos esses fatores de alimentação, etc., de uso de álcool, que são a qualidade da relação em si. Então, a relação amorosa, e todos nós sabemos como uma briga de casal deixa a nossa pressão a 1000, etc. Né? E, por outro lado, como a relação conjugal boa, ela está relacionada com fatores de vida, de organização da vida melhores, e também melhoram todos esses índices. Então, está na hora da gente incluir, de alguma maneira, indicadores de como é que está a qualidade das relações das pessoas. Nós temos um estudo muito singelo, porto-alegrense, de acompanhamento longitudinal, mostrando que a relação pai-filho e mãe-filho, aos 4 meses do bebê, já está alterada em 10% das crianças. Então, bom, tem associações entre isso e depois relação conjugal, etc. Só para dizer que nós temos que fazer um enorme esforço de incluir uma outra forma de pensar saúde e doença. Eu fico contente que tu trouxeste essa questão. Eu vou só contar um detalhe sobre a organização desse artigo. Ele não lidava com as doenças neuropsiquiátricas no início, porque nós queríamos fazer um artigo separado sobre isso. E aí, política editorial, não houve espaço para mais um artigo, né? Mas eles insistiram muito que a gente colocasse esse assunto. O problema é que a gente não sabia em qual dos artigos colocar, porque achava que ele era relevante em todos, né? E, no fim, ficou dentro desse nosso artigo essa questão. E toda a ênfase da OMS sobre aquelas 4 doenças, 4 fatores de risco, foi baseada em mortalidade. Não foi baseada em qualidade de vida. Então, ficou muito difícil até para nós fazermos a redação do artigo. Mas eu acho que essa tua questão foi super importante. Nós refletimos muito sobre como lidar com isso, porque as doenças neuropsiquiátricas também andam juntas com as outras doenças, né? E elas contribuem para isso, digamos assim, para os 2 lados, né? Causa e consequência. E talvez a gente tenha que amadurecer um pouco mais sobre como lidar com esse fator de risco, entre aspas, chamado problemas de relacionamento, que é bem mais difícil de mensurar e de organizar, mas isso não significa que não seja tão relevante como os demais. Obrigada. Bom, eu queria fazer um comentário também. Como vocês sabem, o
Christian está aqui, que nos ajudou muito nesse processo. Nós estamos fazendo a próxima edição do nosso livro de Medicina Ambulatorial e nós fizemos um enorme esforço de tentar pegar a parte de saúde mental e melhorá-lo, dar mais atenção para ela. Porque nós acreditamos que com a expansão da PSF, com agentes comunitários, com um sistema onde as pessoas têm acesso, tem muito que pode ser feito do ponto de vista de conselhos, intervenções breves, iniciais, etc., que poderia ter um enorme impacto nessa questão. Mais alguma? Bom, Fux? Só parabéns ao Bruce e à Marinesa. Aí, eu tenho um orgulho de já ter trabalhado com vocês aí em tempos da minha vida acadêmica. Eu trabalho no departamento de pediatria e, como foi trazida a questão da pediatria, dois aspectos que eu acho que são bastante pertinentes e eu também perguntaria brevemente no final. Primeiro, assim, que a atividade do pediatra, até tem na mídia saído uma discussão aí que faltam pediatras, enfim, mas a questão que mostra que provavelmente a pediatria tem diminuído um espaço enquanto a diminuição do seu contingente populacional, mas ao mesmo tempo eu percebo que justamente na formação do hábito alimentar da criança e ali no primeiro ano de vida, trazendo aleitamento materno, alimentação complementar, provavelmente ali já começa a incidir uma prevenção para esse desfecho que também foi mostrado em relação à obesidade e outros aspectos das doenças crônicas. E aí eu fiquei perguntando se essa questão está sendo vista também como uma prevenção já muito mais cedo, inclusive com essas questões mais recentes de DORAD, por exemplo, né, do defeito epigenético, essas questões também estão sendo vistas com uma ótica, digamos, muito mais cedo para intervir. Essa era a minha pergunta, se essa questão também está contemplada aí. Não resta a menor dúvida de que começar no adulto é tarde, né? Dá para fazer, dá para melhorar muito, mas tem que começar cedo na criança. Então, aquele slide no final daquela criança com aquelas alimentações passava um pouco dessa mensagem, né? Numa das recomendações, nós mencionamos também a importância de considerar toda a etapa do ciclo vital, porque, na verdade, não é só na criança, é na gravidez que já começa essa questão, né? Acho que nós nos preocupamos tanto com o baixo peso ao nascer que a gente criou uma outra situação, né? Que é a epidemia dos nenês grandes, né? Então, eu concordo contigo, essa é uma observação bem importante. Acho que a Noêmia... Deixa eu só fazer um breve comentário. Fumo, é muito claro que fumo faz mal. É muito fácil, não é muito fácil, apesar disso, é muito difícil agregar a sociedade ao ponto que conseguimos baixar as taxas do fumo. É uma enorme e contínua batalha. É muito mais difícil dizer que Coca-Cola faz mal. Todos nós não, mas muitos de nós tomam Coca-Cola com uma certa frequência ou outra refrigerante. Então, a batalha para lidar com a questão da alimentação insaudável vai ser bem mais difícil. E uma das frentes que está abrindo agora é esse direito da criança por uma alimentação saudável, que questiona o direito da indústria a fazer propaganda que leva a criança a comer coisas não saudáveis. Então, eu acho que esta vai ser um vertente onde vai abrir a questão da regulamentação da alimentação. Noêmia. Eu gostaria de chamar bastante atenção da importância da prevenção das doenças crônicas, exatamente já na vida intrauterina. Quer dizer, começar a tratar o adolescente é muito tarde. Eu fico muito contente porque nós já começamos a ter um núcleo de prevenção de doenças crônicas da infância instalado na própria reitoria de extensão. Esse ano nós vamos ter o segundo encontro de criança e consumo para conscientizar exatamente
Acho que vamos para a última pergunta, Fux. O Brucinês, bem rapidamente, dizer que nessa sala foi dito que tem um monte de gente trabalhando pela Casa do Saber. Eu disse, quando você apresentou a meta-análise do JAMA publicada, né, e eu reconheci a contribuição dos professores que estavam na mesa nessa obra que está sendo feita. Quero dizer que aqui todo mundo sabe, né? Mas se alguém não sabe, aqui estão dois dos nossos ícones, né, que vieram a construir os pilares dessa Casa do Saber, que é esse hospital, essa universidade. Está propiciando que jovens se agreguem, sejam melhores do que nós, e que, enfim, seja esse realmente o grande instrumento de dependência desse país. Né? A independência intelectual, que vocês também representam. Muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, inclusive, muitas vezes, em vários momentos da vida, e parabéns pelo sucesso do trabalho do Lancet. E uma provocação objetiva sobre a questão da obesidade. Tem uma outra publicação do Lancet recente, né, que é do Global Burden of Disease, Metabolic Disease, e nós temos até dados, usaram dados nossos aqui de Porto Alegre, de estudos de coorte, mostrando que o peso na América Latina, no Brasil, está aumentando a taxa de 0,8 quilogramas por década em homens e 1,2 quilogramas por década em mulher. E assim por aí, quando o instinto é satisfeito. Nós estamos tratando de algo instintivo. Essa guerra vai ser muito difícil, porque até hoje nós não conseguimos controlar os nossos, aliás, botamos eles em relações sociais. Nós vamos ter que botar, como aquele outro está socialmente controlado, o instinto da reprodução, nós temos que botar o instinto da preservação individual do alimento sob novos parâmetros. E esse é um processo cultural que nós estamos bem no começo da batalha. Bem no começo da batalha. Eu acho que eu, pelo menos, vou estar fora quando começarmos a ganhar mais substancialmente. Já vai ter passado por mim. Parabéns, muito obrigado. Queria agradecer a professora Maria Inês e o professor Duque pela brilhante exposição. Eu acho que o Grand Round atingiu o que a gente precisava, que era transmitir isso, e talvez a gente precise levar isso um pouco mais para os nossos ambulatórios. Eu que trabalho na linha de frente com o pessoal ali na emergência, e realmente eu diria que nesse momento álcool, obesidade e fumo são realmente 3 fatores de risco extremamente prevalentes na nossa população carente. E talvez o nosso desafio seja chegar para essa grande massa de pacientes, essa conscientização. Queria agradecer a todos, muito obrigado, até a próxima quarta.